Boa noite, meus queridos. Eu sou a professora Natália Biels, que vocês já me conhecem. Eu, juntamente com o professor Renan Prachede, vamos estar disponíveis para tirar as dúvidas de vocês nos horários de aula. Assistam este vídeo, até o final, por favor, e acompanhem cada passo que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Vamos falar, o nosso tema da nossa aula é sobre insert. Como funciona o código de insert, o comando de insert no banco de dados MySQL. Lembrando que outros bancos de dados, por exemplo, SQL Server, Oracle, podem ter algumas peculiaridades, algumas coisas diferentes. Ou não, eu estou deixando apenas no ar. Isso serve tanto para insert como para outros comandos. Ah, professora, eu fui pesquisar e não era igualzinho, ok. Mas outros comandos podem ser diferentes, tá bom? Então vamos lá. O insert, vamos começar primeiro com a sintaxe, que é a receita de bolo do insert. O insert funciona como? Insert into, as palavras reservadas, as quais eu não posso criar uma tabela chamada insert, por exemplo. Não posso criar uma tabela chamada into, senão o próprio banco de dados vai se perder, Isso vocês já vêm vocês conhecem outras linguagens, C#, PHP, JavaScript, vocês já sabem que tem algumas palavras que são reservadas e que não podem ser utilizadas para criar nomes de outros objetos dentro da própria linguagem, do próprio projeto. Bom, logo depois nós temos aqui o nome da tabela. Nós utilizamos sempre os mnemônicos, TB alguma coisa, coluna 1, 2 e N colunas, existe um número fixo para a quantidade de colunas. Se vocês tiverem curiosidades sobre como funciona na linguagem MySQL e tal, existe uma leitura complementar. O site está em inglês, mas se vocês pedirem para a página traduzir, até que dá para acompanhar. Um link para o site da própria MySQL, tá? Lá tem algumas informações bem bacanas, explicando os modelos, alguns possíveis erros, é interessante. Mas percebam que, se eu coloquei a coluna 1, o valor que vai estar nesta disposição dos values, palavra reservada também, tem que ser o mesmo. Se aqui for o código, código. Se aqui for nome, nome. Se aqui for a descrição de alguma coisa, descrição. As colunas têm que acompanhar os seus valores, ok? Vamos lá. Integridade referencial é um conceito relacionado a chaves estrangeiras. Este conceito diz que o valor que é chave estrangeira em uma tabela destino deve ser chave primária em algum registro na tabela origem. Quando essa regra é respeitada, então temos o caso em que a integridade referencial é violada. Legal, esse textinho que eu tirei da Wikipédia. Esse texto, ele é um texto de Aurélio, É o que é integridade referencial no banco. Mas o que é? Aí você lê e não entende. Então vamos lá num exemplo prático. Temos lá um escritório. Um escritório lá. No escritório, eu tenho os funcionários do escritório. Ana e Paulo são funcionários do escritório. Quando eu vou gerar a folha de pagamento do escritório, apenas os funcionários do escritório vão estar nesta folha de pagamentos. Então, eu fui e contratei mais uma funcionária, a Joana. A Joana está na minha lista de funcionários. Então, eu vou poder criar uma folha de pagamento com o nome da Joana. Ana, Paulo e Joana podem estar na minha lista de folha de pagamento, porque eles estão na minha lista de cliente. Maria está precisando de emprego, só que ela não foi contratada, então ela não está na minha lista de funcionários. Então eu não vou ter ela na minha lista de folha de pagamento. Conseguiram entender? Eu só consigo ter na minha lista de folha de pagamento aqueles que são os meus funcionários. Aqueles que não estão na minha lista de funcionários não poderão estar na minha lista de pagamento. Ou seja, código do funcionário 1, 2, 3. Quando eu estiver criando a minha lista de folha de pagamento, vai estar ali
folha de pagamento de janeiro. Funcionário 1, 2 e 3. Funcionário de folha de pagamento de abril. Funcionário 1, 2 e 3. Então, eu não vou ter como colocar um funcionário 4, porque eu não tenho um funcionário 4. E se aparecesse o código 4 e conseguisse colocar, estamos aí com um problema de chaves. A nossa referência no banco de dados não está correta. Alguém esqueceu de criar a chave estrangeira em alguma tabela. Ou seja, a tabela de folha de pagamento estaria sem a chave estrangeira vinculada à chave de à tabela de funcionários. Então isso que é integridade referencial? Sim. Mãos à obra, então, né? Da hora essa bancada, hein? Vamos lá. Um insert explícito. Insert explícito é aquele em que eu informo os nomes das colunas. CD cliente, nome do cliente, nome do endereço. Ó, tá errado isso aqui, hein? Não tem cedilha. O PowerPoint corrigiu aqui. Folgadinho. CD CEP, CD CPF. Values, o código do cliente, o nome do cliente, a rua e o CEP e o CPF. Professor, então, por que a senhora está começando já exatamente com o cliente? Exatamente pela questão da integridade referencial. Se eu, por exemplo, é que nós não temos uma tabela endereço, se eu não estou enganada, nós não temos uma tabela endereço ainda no nosso banco de dados. Ele ainda não existe. Então, nós não temos os dados de cliente, nenhum deles está dependendo de outra tabela. Eu não dependo do nome do CEP de outra tabela. Não sei se vocês lembram da imagem do nosso CPR. Vou lá buscar, então. Vou dar uma paradinha aqui e vou buscar a imagem do CPR. Vamos lá. Cadê aqui? Aqui. Ótimo. Vamos abrir aqui a imagem. Vamos refrescar nossa memória. Olha lá. Cliente, ele alimenta a tabela pedido, mas ele não depende de ninguém. Então, se eu criar ele primeiro, assim como nós criamos, lembra que nós criamos, se não entender, ele foi até a primeira tabela a ser criada, a tabela cliente foi a primeira a ser criada, nós não vamos ter problemas de referência, porque ela não depende de nenhuma outra tabela para existir. Porém, a tabela pedido já precisa. Então, ela não vai ser, com certeza não vai ser a primeira, nem a segunda, a primeira, né, nem a segunda, e talvez nem a terceira ser enxertada, né, inseridos informações nela. Bom, voltando lá para a apresentação, vamos lá. Aqui. Ok. Então, aqui nós temos um insert into, tabela cliente. Vamos experimentar para ver se está funcionando mesmo? Eu vou copiar essas informações aqui, né? E vou lá no meu Workbench. Já dei um uso no meu banco de dados, né? Porque isso é um problema bem corriqueiro, já até fiz questão de dar um uso. Vou colocar aqui o meu insert, né? Insert na tabela cliente. CD cliente, nome do cliente, endereço do cliente, CEP, CD, CPF, values. 720, Ana, rua. Vou diminuir um pouquinho aqui. O CEP e o CPF, né? Então, colocamos ponto e vírgula, né? Só para não dar erro nos próximos códigos. Vamos ver se vai funcionar. Temos que apenas verificar uma coisa, deixa eu ver. Verifiquem sempre quando copiarem algum código de insert, se as aspas duplas estão fechando bonitinho, tá? Porque se não tiver, vai dar um erro. Vamos até ver agora se não vai dar erro. Vamos ver. Eu tenho minhas dúvidas com relação a este pequeno erro aqui. Acho que temos um espaço a mais aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser o erro que ele vai apontar pra gente. Isso é bom que aconteça, porque daí os erros que eu vou tendo aqui, muito provavelmente podem ser os erros que vocês vão ter, né? Então vamos ver aqui. Olha